Resumindo em poucas palavras, vamos desmascarar Moisés e o Deus do deserto. Mas antes, eu quero mostrar para vocês um homem que o nosso Pai amava muito. Nosso Messias falou uma vez sobre um homem, comparou João Batista, um grande homem. Nosso Messias falou de João Batista. João Batista vivia no deserto, porque a família dele não aceitava o que ele falava. Mas existe um homem aqui que o nosso Pai falou muito bem dele. E se vocês entenderem o que esse homem falou, você desmascara Moisés. Espírito, meus irmãos. Tendo o Espírito, vocês vão chegar à verdade. Vou falar sobre esse homem. O nome desse homem que o nosso Pai gostava tanto, o nome dele é Jó. Jó nasceu em Uz, não em Ur dos Caldeus, na Babilônia. Jó nasceu em Uz, na Arábia Saudita. Falava aramaico. Vamos falar um pouquinho sobre o que nosso Pai fala sobre Jó. Jó, meus irmãos, foi um homem que o nosso Pai permitiu que Satanás usasse ele, testasse, castigou Jó de todas as maneiras. Vamos ler um pedacinho de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, Arábia Saudita, falava aramaico, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus, ao nosso Pai, e que se desviava do mal. Ele tinha muitas propriedades, riquezas, ele era muito rico, vamos dizer assim, tinha muitos animais. Mas eu quero falar para vocês, meus irmãos, sobre algo que, se você entender o que eu vou falar aqui agora, você desmascara Moisés. Vamos lá? Então, vamos ler Jó, versículo 1, 16. Tenta entender. Preciso voltar, meus irmãos. Voltar um pouquinho. Não vamos ler 1,16 agora, senão vocês não vão entender. Vou começar do começo, que é melhor. Satanás o nosso Pai falou para Satanás: o que você está fazendo, Satanás? Satanás respondeu: estou rodeando pela terra. Aí nosso Pai diz assim para Satanás: você viu Jó? Aí Satanás, claro, conhecia Jó. Nosso Pai fala para ele assim: não existe nenhum homem igual Jó na face da terra. Primeiro, por que o nosso Pai falou de Jó, um homem da Arábia Saudita, de Uz, da Arábia Saudita? Ora, se as 12 tribos ou as 12 quadrilhas de Israel é o povo do nosso Pai, por que o nosso Pai falou de um homem da Arábia Saudita? Veja, já existiam as 12 tribos. Jó não era das 12 tribos. E nosso Pai compara e diz: olha, não existe homem na face da terra igual a meu servo Jó. Quando nosso Pai fala isso, já desmascara o sistema de Satanás. As 12 tribos, Moisés, já desmascara. Mas não é isso. Agora eu quero que vocês entendam muito bem o que eu vou falar agora, meus irmãos. Porque é o único jeito de desmascarar Satanás e Moisés é agora. Se vocês entenderem, vocês vão entender o que eu estou falando agora. É bem simples. Vamos ler agora. Então vocês viram, né? Nosso Pai chegou, falou para Satanás: meu servo Jó, não existe ninguém igual ele na terra. E aí Satanás falou para ele assim: deixa eu testar ele. Quero ver se ele não vai blasfemar você na sua cara, na sua face. Vai te ofender, vai deixar de te amar. Aí nosso Pai falou:
Pode ir, mas não toque nele. Presta atenção. Pode tocar nos bens dele, mas nele você não toca. Então, meus irmãos, lendo aí, Jó. Agora, 1:7. Então eu vou ler para vocês. Ó. Então disse. Vai estar escrito aqui, ó. Aí vocês vão ler legal, vocês vão entender legal. Jó 1, versículo 7. Então perguntou o nosso pai a Satanás: de onde vem, Satanás? Respondeu Satanás: estou rodeando a terra. E o nosso pai pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem íntegro, reto, temente ao Pai e que não se desvia para o mal na terra. Então você vê que Jó era de Uz, da Arábia Saudita, não era das 12 tribos. Nosso pai aqui já mata as 12 tribos de Israel, que é uma farsa, é uma quadrilha, é um bando. Moisés e seu bando. Desmascarando, né, meus irmãos? Já estava na hora, né? Esses pastores evangélicos adoram quem? Moisés, Davi, Salomão, Abraão, né? Mas o pai desses homens era o Deus do deserto. Claro, nosso pai falou com eles para tentar tirar eles da mão do diabo, mas eles não queriam, não quiseram. Agora vocês vão entender. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que o diabo tinha poder? Quando aquele povo saiu do Egito, quem você acha que tirou? Você acha que foi o nosso pai, o Criador do céu e da terra? Você acha? Então hoje você vai descobrir a verdade. Quem tirou aquele povo do Egito foi Yahweh, o diabo, Satanás. Era ele. Você já viu falar das 10 pragas do Egito? Quem você acha que jogou aquelas pragas no Egito? Tem mais uma. Te pergunto, quem foi o homem que fez cair fogo do céu? Se você pergunta isso numa igreja evangélica, todo mundo, eu sei, pastor, Elias. Será? Verdade agora, meus irmãos. Você vai saber quem fazia cair fogo do céu. Tá aqui, ó. Nosso pai mandou pelo servo dele, Jó. Tá preparado? Então vamos lá. Depois que o Satanás começou a testar Jó, Jó resistiu. Olha o que Satanás faz. Satanás fazendo. Olha isso. Marca aí o que eu vou ler agora para você. Vai estar escrito aqui. Marca o que eu vou ler agora para vocês entenderem. Para nós desmascarar Moisés lá atrás. Porque nós temos que ver aqui que o nosso pai, presta atenção, Jó era um homem do nosso pai. Ele diz aqui, não há homem semelhante a ele na terra. Então a gente pode confiar na palavra de Jó. Jó 1,16. Falava ainda, quando veio outro e disse, fogo desceu do céu, e queimou as ovelhas e seus servos, e consumiu a todos, só eu escapei para trazer a nova. Presta bem atenção. Nosso pai permitiu que Satanás destruísse a vida de Ló, as coisas materiais que Ló tinha. E aí o que Satanás fez? Cair fogo do céu. Igual Elias fez, né? Presta atenção. Satanás fez cair fogo do céu. Leia de novo. Jó 1,16. As pessoas que estavam no deserto voltaram correndo para falar isso para Ló. E aí a pessoa vem e falou isso para Jó. Falou para Jó, olha, fala que esse ainda que veio e disse, fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. Presta atenção, meus irmãos. Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas. Presta atenção. Sacrifício. Satanás fazendo sacrifício. Fogo caiu do céu, queimou as ovelhas e as pessoas. Satanás queimando aqui. Vocês entenderam? As 10 pragas do Egito
também caiu fogo do céu, pedras de fogo do céu. Note, era Satanás. Tá com dúvida ainda? Tá, né? Então vamos mais uma. Você acha que as 10 pragas do Egito não foi o diabo? Mais uma. Vamos agora para Jó 2:7. Você viu que caiu pedras, né? Satanás fez chover fogo do céu. Foi Satanás. Foi Satanás. Não tem a dúvida. Satanás tinha o poder de fazer isso. Claro, nosso pai tem que permitir. Nosso pai permitiu, ele detona. Ele fez mesmo. Ele fez cair o fogo do céu, matou todas as ovelhas de Jó e os servos deles que cuidavam da ovelha. Morreu tudo queimado. Sacrifício, holocausto. Viu que foi o diabo que queimou as pessoas e as ovelhas. Agora vamos ler Jó 2:7. E saiu Satanás da presença do nosso pai, que estava conversando com o nosso pai. Satanás desafiou o nosso pai mais uma vez. E o nosso pai falou assim, ó, é o seguinte, você pode castigar Ló, ferir ele, mas não mate. E aí Satanás foi e aí ele feriu Jó. Vamos ler? Jó 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do nosso pai e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tumores malignos. Você viu? As pragas do Egito também teve tumores malignos. Era o diabo, meus irmãos. Era o diabo. Yahushua, Satanás, diabo, é ele. Javé, Jeová, ele tem vários nomes, não dá para saber. É tanto nome que ele tem que não dá para saber. Foi ele que colocou úlceras malignas no egípcios. Foi ele que fez cair fogo do céu, pedras com fogo no Egito. Foi ele. Sabe por que Satanás estava castigando o povo do Egito? Porque o povo do Egito... Aliás, vou te contar um segredo agora, que os judeus não revelam para você. Por que que os egípcios começaram a escravizar os judeus? Você sabe? Já fez essa pergunta para você? Vai fazer para mim. Pergunta para você mesmo assim. Por que será que os egípcios começaram a escravizar os judeus? Se eles eram bons, eles receberam Jacó com os filhos dele, começaram a alimentar aquele povo, tá tudo passando fome. Os egípcios fizeram o amor ao próximo, alimentaram aquele povo, mesmo não merecendo, porque aquela quadrilha de Jacó, os filhos dele, aquelas 12 tribos, é uma quadrilha. Pegaram José e venderam, aí depois foram lá ainda, tiveram que se humilhar para ter comida para comer. E aí depois eles montaram uma quadrilha, 600 mil pessoas, homens, fora crianças e mulheres, e queriam tomar o Egito. E aí o Egito começou a tomar alguns cuidados. Só que os egípcios não aceitavam o que eles faziam. Você sabe por que os egípcios não aceitavam o que os judeus faziam, os hebreus, os judeus faziam? Você sabe por que os egípcios espancavam os judeus? Sabe por quê? Claro que você não sabe. Ninguém nunca falou isso na internet, nem nas igrejas. Você vai ser a primeira vez que você vai ouvir agora. Sabe por quê que os judeus apanhavam dos egípcios? Sabe por que os egípcios queriam apedrejar os judeus a todo tempo? Porque eles pegavam as crianças e queimavam as crianças vivas. Sacrifícios. Eles, numa certa época do ano, animais, e outra certa época do ano, crianças. Quando os egípcios viam isso, eles pegavam pedra e queriam espancar os caras. E aí Moisés, quando viu os egípcios espancando os hebreus, judeus, porque estavam querendo fazer sacrifício de crianças e nosso pai não permitia isso. Quem pedia para fazer o sacrifício era o próprio diabo, e eles, teimosos, pensavam que era o nosso pai. Claro, Satanás se disfarçou de anjo de luz e enganou todo mundo. E aí eles começaram a fazer sacrifício de crianças, aí os egípcios ficaram loucos. Falaram, vamos escravizar esse povo, deve ser do demônio, não é possível, queimando criança viva. Isso aconteceu no Holocausto. Mas inverso. As crianças alemãs estavam sendo queimadas. Aí depois a coisa muda. Mas isso é uma outra história. Nunca te contaram isso também, né?
Então vamos lá. As 10 pragas do Egito foi o diabo com Satanás. Foi o Satanás, Yahushua, diabo, Satanás, esse junto com Moisés. Quer entender melhor? Quando Moisés pegou o bastão dele e jogou para o rei do Egito, o que aconteceu com o bastão? Não virou uma serpente? É, a serpente. Olha, pensem, serpente. Lá do Jardim do Éden, a serpente. A serpente que apareceu com o Messias. Ó, Messias, se você se ajoelhar para mim, te dou tudo. A mesma serpente apareceu para Moisés. E Moisés caiu. Foi enganado. E aí Moisés, Satanás, queria o povo, separou 600 mil homens daquele povo, enganou. A mesma coisa aconteceu no reino do céu. Satanás enganou várias pessoas e tirou e foi jogado para fora do reino do céu. É o que aconteceu no Egito. É uma sombra. É uma sombra do reino do céu. É uma sombra. Satanás vai e engana ali um monte de judeu ali no Egito. Estavam comendo bem, se alimentando bem, começaram a matar crianças e começaram a ser escravizados. É uma sombra do reino do céu. Aí ele foi lá e enganou 600 mil homens. E aí o nosso pai, através do faraó, que ele diz assim, ó, expulsa esse povo do Egito. Esse povo não é meu, não. Se Deus que ele segue aí, que está pedindo um sacrifício aí, ó, de crianças, de animais, eu nunca pedi isso. Está escrito, leia, Jeremias 7, 22. Olha, eu nunca pedi para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés fazer sacrifício, não. Nunca pedi para os seus pais fazer sacrifício, não. Não sou eu, não, é o diabo. Mas eles não quiseram acreditar. Fato que quando o nosso pai deu os 10 mandamentos para Moisés, não matarás, pouco depois Moisés faz um mandamento dizendo que podia matar. Quem blasfemasse o nome de Yahushua, diabo, Satanás, teria que ser apedrejado até a morte. Indo contra o mandamento do nosso pai. Não matarás. Só que o diabo disse que podia matar. E Moisés seguiu o diabo. Ele era livre. Era livre. Então, quando os judeus começaram a ser escravizados no Egito, foi por causa disso, meus irmãos. Eles estavam pegando as crianças, fazendo sacrifício com crianças. O Egito, o faraó não aceitava isso de nossa hipótese alguma. Eles não aceitavam isso. Tá duvidando? Vamos ler agora. Deixa eu só olhar aqui. Êxodo 8. (26). Olha, quando eu disse para você que Moisés e os hebreus, os judeus, queriam fazer sacrifício de criança e ia ser apedrejado, Moisés fala aqui o que estava acontecendo. Abre Êxodo 8, versículo 26 e 27. Olha o que Moisés fala. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque oferecíamos ao nosso Senhor, o diabo, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante a seus olhos, perante os egípcios, eles vão nos apedrejar. Viu aí? Êxodo 8, 26. E agora olha o 27. O diabo já deu uma solução rápida para eles. Olha, se os egípcios vocês não podem matar as criancinhas queimadas no Egito, então vai para o deserto 3 dias longe deles e mata as crianças lá no deserto, que eu estou lá para aceitar o sacrifício. Lê o 27. Temos que ir a caminho de 3 dias ao deserto, onde oferecemos sacrifícios ao nosso Deus, diabo. Esse é o diabo. Como ele nos disse. Meus irmãos, 26 e 27 é bem claro. Eles estavam fazendo sacrifício ao diabo. Era o diabo que estava pedindo sacrifício de criança. O diabo gosta de sangue. Por isso que Jeremias fala assim, ó, vocês vêm aqui, diz que esse templo lá no templo de Salomão, esse templo é do Senhor, pare de derramar sangue inocente nesse lugar. Sangue inocente, meus irmãos, não é de homens, não. Era de crianças. Inocente. Aqueles caras pegavam as crianças e queimavam as crianças vivas. Isso acontece até os dias de hoje. O Holocausto foi um exemplo.
Está em oculto isso ainda. Está em oculto. Mas quando acabou a Primeira Guerra Mundial, milhares de viúvas e órfãos ficaram. E onde é o melhor lugar para se dar golpe? Onde tem muita viúva e muito órfão. Porque você chega, mata a viúva e o órfão e toma as casas deles. Pesquisa em dobro. Está entendendo o que eu estou falando? Então, meus irmãos, quando Moisés falava no deserto, era o diabo. Quando nosso pai viu Moisés totalmente louco, totalmente louco no deserto, Primeiro você tem que ver como que Moisés foi escolhido pelo diabo. Primeiro, Moisés vê os egípcios batendo nos hebreus. E aí Moisés quer defender, mata o judeu, mata o egípcio, enterra o Egito e foge. Aí vai para a Arábia Saudita, que é lá onde que ele casou, em Midian, casou, teve os filhos, aí o diabo aparece para ele, ó, esse é dos meus, matou um egípcio, esse cara é dos meus. Escolhe Moisés. Olha, Moisés, você vai fazer tudo o que eu quero. É o seguinte, nós vamos tirar todos os judeus, os hebreus da terra do Egito. E eu vou te dar a terra de Canaã. Peraí. Se é nosso pai falando isso, peraí, tem alguma coisa errada. Nosso pai oferecendo coisas materiais, oferecendo terra de Canaã. Vocês não vêem alguma coisa estranha nisso, meus irmãos? É mentira em cima de mentira. É muita mentira. Quem ofereceu a terra de Canaã a Moisés, a Abraão, Isaac, Jacó, a todos eles, é o próprio diabo. Enganou todo mundo. Era ele que estava oferecendo. Como nosso pai, se nosso pai deu a terra, se o mundo é do maligno, foi entregue ao diabo, como o nosso pai ia ter que tirar do diabo e dar para Moisés? E você não vê, entendam, para eles conseguirem aquela terra, até os dias de hoje, eles matam pessoas para permanecer naquela terra. Nos mandamentos diz, não matará o seu próximo, seu irmão é seu irmão, não matarás. Até os dias de hoje eles matam, por causa daquela terra maldita que o diabo ofereceu para eles. E eles pensam que é nosso pai. Esse Yahushua é o próprio diabo, Satanás. Então, se você tem dúvida, você acha que o diabo não tem poder para se disfarçar de anjo de luz? Abre Coríntios 2, 11 e 14. Você vai ver, Satanás se disfarçava de anjo de luz, enganou todo mundo, Abraão, Isaac, Jacó, até Adão e Eva, Caim. Eu fiz os vídeos, não vi os vídeos antigos. Eles enganaram todo mundo. Então, das 10 pragas, você quer ver, entender as 10 pragas? É simples. Quer saber se as pragas foi nosso pai ou foi o diabo? É só você ler Jó. As pragas que Satanás jogou em Jó, ele jogou no Egito. Úlceras malignas, chuva de pedra com fogo do céu, fogo caiu do céu. Era ele. Nosso pai permitiu, claro. Ele permitiu, mas era ele, enganando todo mundo, meus irmãos. Ele enganava mesmo. E aí eu te pergunto, até os dias de hoje, meus irmãos, até os dias de hoje, aquele povo que saiu do Egito, quem tirou foi Yahushua, Yeshua, Javé, Jeová, o próprio diabo, Deus, era ele. Se você ler com atenção Êxodo, você vai ver que nosso pai fala assim, ele usa a mente do faraó e fala assim, ó, eu vou endurecer a mente dele para ele não deixar o povo ir. Mas depois nosso pai tenta e vê que não tem esse jeito, pega esse povo e manda para o deserto. E aí você vê o que o nosso pai faz no deserto com eles, 40 anos, detona eles. Aí eles foram para o deserto, por que eles queriam ir para o deserto? Sacrifício de crianças. Lembra Jeremias? Parem de fazer sacrifício, derramar sangue inocente desse lugar. Nosso pai sempre avisou. Meus irmãos, quer arrumar problema com nosso pai? Mexa com o órfão, e com a viúva, e com o estrangeiro. Os judeus, os hebreus, nunca respeitaram as viúvas, os órfãos. Sempre que eles viam uma viúva e um órfão, eles iam lá dar um jeito de tomar a casa deles, roubar eles, matavam eles. E aí nosso pai, meus irmãos, nosso pai avisa, paga o dobro, em dobro. Eles pegavam as crianças e queimavam. Nabucodonosor detonou eles lá. Detonou. É difícil de acreditar, né? Os pastores, tudo
que vem da boca de pastor, de líder religioso, do judaísmo, da igreja evangélica católica, meus irmãos, é mentira. Abraão obedecia o diabo. Isaac obedecia o diabo. Jacó obedecia o diabo. Moisés obedecia o diabo. Eles não obedeciam o nosso pai. Tá aí. A passagem está aqui, ó. Fez cair fogo do céu. Aí se você falar isso numa igreja, não vão falar assim, é Jeremias com o poder de Deus. Só que se você ler corretamente as escrituras, você vai ver que era o diabo. Nosso pai permitiu, ele tem poder, ele fez, ele tacou fogo, detonou com o nosso irmão Jó. Tá aí, ó, é só ler Jó. Ele fez cair fogo do céu e depois colocou úlceras malignas. As mesmas coisas que ele fez lá no Egito. Nas 10 pragas do Egito. Nosso pai falava pro faraó, não deixa aí não. Por enquanto ainda não, vamos segurando. E aí o diabo, vai lá que nós vamos castigar. Aí o diabo manda Moisés lá, Moisés vai lá e joga o bastão, a serpente vira a serpente. Quem era a serpente? Pense. Aí depois cai pedra no Egito, com fogo. Quem que era? Lá em Ló diz que foi o próprio diabo. Aí se você pegar Ló e montar com Moisés, você vai ver que era o diabo. Úlcera maligna em Ló aconteceu no Egito. É o diabo, o mesmo. Ligou as coisas. Moisés era servo do próprio diabo. É duro, né? Irmão, você está blasfemando Moisés, irmão Abraão, Isaac, Jacó. Essas cobras do inferno. Vocês não percebem que os líderes religiosos defendem essas pragas? Ninguém tem coragem de denunciar Moisés, né? Mas Moisés era o próprio, foi adotado pelo diabo. E aí o diabo fazia o que queria. E aí os egípcios vendo os hebreus, os judeus, fazendo sacrifício de crianças, tá aqui, escrito aqui, ó, eles faziam sacrifício mesmo, eles pegavam as crianças, e Jeremias ainda falava, depois muito tempo, ele sempre avisou, ó, nosso pai fala assim, pela boca de Jeremias, ó, quem disse que um dia eu pedi, nunca passou pela minha mente, pedir sacrifício. Burra, com os porcos bode, porque não tem certo. Meus irmãos, vocês estão me entendendo? Separar um pouquinho. Não é pra vocês agora. Vocês se acham inteligente ou porcos? Acha, né? Vocês se acham inteligente, né? Alguma vez alguém disse pra você que Moisés era mensageiro do diabo na terra? Moisés acaba de matar uma pessoa. Foge pro deserto. Casa lá. E depois de um tempinho o diabo fala assim, ó, pô, é assassino, é esse mesmo que eu quero. Esse vai me obedecer, tá na minha mão. Tinha acabado de matar uma pessoa. Foge. Aí depois o diabo aparece pra ele lá, ó. Lembra o fogo que caiu do céu? E aí aparece pra Moisés. E aí diz pra Moisés, ó, eu quero sacrifício, Moisés. Aí Moisés falava pra ele assim, mas não dá, os egípcios vão apedrejar a gente. Se a gente fazer sacrifício aqui, eles acham uma abominação para eles. A gente pegar animais e criancinha queimar para eles é abominação. Eles vão matar a gente, vão apedrejar a gente. Eles estão nos escravizando. Então o diabo fala assim para ele assim, é o seguinte, já que os egípcios não querem te apedrejar,